Ó, questão 6. O que que tá aqui falando pra gente? Questão 6 é rápida. Ó, duas máquinas térmicas ideais, um e 2, têm seus ciclos termodinâmicos representados no diagrama pressão vezes volume, no qual estão representadas duas transformações isotérmicas, T maior e T menor, e quatro transformações adiabáticas. O ciclo ABCDA refere-se à máquina 1 e o ciclo FGHE à máquina 2. Sobre essas máquinas, é correto afirmar que a cada ciclo realizado, beleza. O rendimento da máquina 1 é maior do que o rendimento da máquina 2. O rendimento, a variação de energia interna é maior do que a máquina 2. Beleza, vamos lá. Primeiro ponto. Quem tem maior rendimento? A máquina 1 ou a máquina 2? Ou as duas têm um rendimento igual, ou não dá para responder. E aí? Um o quê? Não lembro o que eu falei primeiro. A um tem maior rendimento. Tá. Um tem maior rendimento. Por quê? De onde vocês estão tirando essa informação? Maior área? Mas como é que você sabe que tem a maior área? Como é que você sabe que tem a maior área? Você integrou para saber a área desse cara aqui? Não integrou. Você sabe qual é a pressão nesse ponto? Não sabe. Você sabe qual é a pressão nesse... Não sabe. Então você não sabe se tem a maior área. Beleza. Integra aí. Gente, olha só. Percebe que elas estão sobre duas transformações adiabáticas? Sim ou não? Percebe isso? Fechou. É uma máquina ideal. Se é uma máquina ideal, opera sobre quem? Opera sobre quem? Opera sobre Carnot. Se opera sobre Carnot, o rendimento depende das temperaturas. Como elas estão sob a mesma isotérmica, né? As mesmas isotérmicas, no caso, esse aqui seria. Vamos lá. Essa isoterma aqui de cima seria a temperatura da fonte quente ou da fonte fria? É a de cima. Fonte quente, porque quanto mais afastado, maior a temperatura. Então, olha só. A fonte quente do um e do 2 é a mesma. A fonte quente do um e do 2 a fonte fria do um e do 2 também é a mesma. Com isso, o rendimento de um é igual ao rendimento de 2. Fechou? Então não é nem maior, nem menor e nem não dá para saber. Dá para saber pela temperatura. Fechou? Mas realmente a pegadinha é boa. Mas lendo essa questão, ela fica chula de fácil, né? Ó, Ana, a variação de energia interna na máquina um é menor ou maior do que na máquina 2? Você lembra, Ana? No círculo, variação de energia. Nunca mais vai esquecer, né? Ó, se é um ciclo, a variação de energia interna aqui é zero, a variação de energia interna aqui é zero, tá? Sempre no ciclo, a variação de energia interna é zero, beleza? Vamos lá, se ele perguntasse qual emite ou rejeita mais calor, a máquina um ou a máquina 2? E aí, galera, qual emite ou rejeita mais calor, a máquina um ou a máquina 2? Quem recebe mais calor? E aí, a máquina um ou a máquina 2? Fala pra mim. E. Bom, veja bem, a máquina um e a máquina 2. O rendimento de um é igual ao rendimento de 2. Olha só, se o rendimento é igual, o trabalho de um é igual ao trabalho de 2. Fechou? Porque elas estão sob a mesma temperatura. Tá. A variação de energia interna de um é igual a zero. A variação de energia interna de 2 é igual a zero. Então, o calor de um é igual ao calor de outro. Por quê? Porque a variação de energia interna é igual ao calor menos o calor menos trabalho. Como isso aqui é zero, o calor é igual ao trabalho. Então, qual é o raciocínio que você tem? Se o trabalho for positivo, o que acontece? Trabalho positivo, você ganha ou perde energia, galera? Ganha ou perde energia se o trabalho é positivo? E se o trabalho é positivo, o gás realizou o trabalho. O gás perde energia. Beleza? Tá. Mas, gente, a variação de energia interna é zero. Se eu só perder energia, vocês concordam comigo que a temperatura vai diminuir? Então, o que que tem que acontecer com o calor?
o calor também tem que ser positivo. Ou seja, você tem que perder energia pelo trabalho, mas você ganha a mesma quantidade na quantidade de calor trocada. Entenderam a ideia? Hoje eu recebi uma dúvida, assim, de uma certa forma assim, José, é, tinha um ciclo, né? Eu achei essa dúvida muito interessante mesmo, muito útil. Se fosse em aula, eu ia ficar emocionado ao ouvir essa dúvida. Aí tinha um ciclo um aqui e tinha um ciclo 2 aqui, assim, né? Por exemplo, assim, ó. Aí a aluna falou assim, José, por que que o ciclo 2 não tem a maior quantidade de calor recebida, já que tem a maior área, né? Então, como a variação de energia interna é zero, né? A quantidade de calor é igual ao trabalho, não é? Então, por que que não tem a maior quantidade de calor recebida? Aí eu falei, não, é porque o trabalho é negativo, né? O trabalho é negativo. Então, assim, se o trabalho é negativo, então a quantidade de calor é negativa. Ela falou assim, ah, então não vale aquela regra, né, de que o trabalho positivo você perde energia, trabalho negativo você ganha energia, né? Porque aqui o trabalho é negativo, mas eu tô cedendo calor. Não, veja bem, olha só. Aqui, como é anti-horário, o trabalho realmente é negativo. Você realmente ganha energia. Só que por que que você ganha energia? Você ganha energia porque realizaram um trabalho em você. Então não é uma energia que veio necessariamente uma energia térmica, pode ter vindo de uma energia cinética, qualquer outro tipo de energia. Só que para não variar a temperatura, quando você ganha energia, você tem que perder essa energia. Então você perde energia na forma de calor para o meio ambiente. Por isso que quando o trabalho é negativo, você perde energia na forma de calor. Quando é um ciclo. Entenderam essa ideia, sim ou não? É como se, por exemplo, eu tivesse num rodízio, tá? Rodízio de refrigerante. E eu falo que a variação de volume. Não, rodízio de pizza. E eu falo. Rodízio de açaí. E eu falo que a variação de açaí do meu copo tem que ser igual a zero. Então, assim, vamos supor, se eu comer açaí, concorda comigo que o garçom tem que chegar lá e botar mais açaí? Porque a variação do açaí tem que ser zero. Se eu jogar fora o açaí, o garçom tem que ir lá e botar mais açaí. Se eu tirar açaí, não sei de onde, botar mais açaí do meu copo, o garçom tem que ir lá com uma colher e comer meu açaí, tirar meu açaí. O que que eu tô querendo chegar? A variação do açaí tem que ser zero. Então, se eu botar mais açaí e tirar açaí, o garçom ou vai botar ou vai tirar. Se eu botar açaí, o garçom vai tirar. Se eu tirar açaí, o garçom vai botar. Entenderam? Mesmo raciocínio aqui, tá? Se eu ganhar energia pelo trabalho, eu vou ter que perder energia na forma de calor. É o fato de, se eu tirar açaí, o garçom tem que botar. Agora, se eu perder energia por trabalho, eu tenho que ganhar energia na forma de calor. Entendeu? Então, se eu comer o açaí, o garçom vai ter que botar o açaí de novo. Então, se eu comer o açaí, ou seja, se eu perder energia na forma de trabalho, o garçom tem que ir lá e botar açaí para não variar açaí. Da mesma forma, se o trabalho for positivo, se eu perder energia para o meu trabalho, eu tenho que adicionar calor ali. Então, o calor vai ser positivo. Por isso que no gráfico um a quantidade de calor recebida vai ser maior do que no gráfico 2. Por mais que o trabalho no gráfico 2 seja maior, justamente por conta do sentido do ciclo. Como é que o trabalho ele é positivo, então, para equilibrar, eu tenho que receber calor. Entenderam isso? Então, não é que a lei não vale, vale sim. Só que, como eu disse, se vocês pensarem em fórmula nesse conteúdo, vocês vão se embananar tudo. Mas eu achei essa dúvida, assim, muito boa mesmo. Antes de eu falar isso aqui, vocês já tinham isso claro na cabeça de vocês ou não? Não, né? Então, beleza. Tá. Há uma dúvida que perguntaram, para a gente terminar a questão, perguntaram como é que sabe o rendimento? Pelas temperaturas, porque ele falou que é a máquina ideal. Se a máquina ideal, ela opera segundo o ciclo de Carnot. Se ela opera segundo o ciclo de Carnot, eu posso dizer que o rendimento é igual a 1 menos a temperatura do fonte fria dividido pela temperatura do fonte quente. Entendeu? Como tem a mesma isoterma nas duas transformações, então tem a mesma temperatura, tá? Então não pode ser letra A, não pode ser letra B, não pode ser letra C, né? Porque olha só, a variação de energia interna não é menor, é zero nos dois, né? É zero. O rendimento é igual também. Letra D. Olha a letra. Essa questão, né, dá para eu ter feito em 20 segundos. É o que eu falei com vocês. Dá para eu fazer cada questão muito rápido, mas eu tô escolhendo aprofundar, entendeu? Não é que a lista tá absurdamente difícil até a questão 6. Isso aqui ler isso aqui e marcar, pelo amor de Deus. Nenhuma máquina transforma integralmente calor em trabalho. É óbvio, eu falei isso com vocês na aula umas 10 vezes, né? Só que, novamente, meu intuito aqui não é rematar a questão, é te explicar ainda mais o conteúdo. Letra E. O rendimento da máquina 2 é maior do que o da máquina 1, é igual.
tá? É igual. Show?